Existe um lugar onde a história termina, e onde a lenda começa. Nas profundezas da maior floresta tropical do planeta, entre rios que atravessam milhares de quilômetros e árvores que parecem tocar o céu, existem histórias que foram transmitidas durante gerações. Histórias sobre cidades escondidas. Sobre povos antigos. Sobre conhecimentos que teriam sido preservados durante milhares de anos. E sobre homens que dedicaram suas vidas a compreender os mistérios da mente, da natureza e daquilo que os antigos chamavam de mundo invisível. Segundo uma antiga tradição apresentada na narrativa de Akakor, existiu um povo conhecido como Uga Mongulala. Um povo que afirmava possuir uma história muito mais antiga do que as civilizações conhecidas. Um povo que teria sido governado por reis e sacerdotes. Um povo que teria guardado, geração após geração, os ensinamentos de seus ancestrais. E, no centro de tudo, existia Akakor. Mas o que era Akakor? Quem eram os Uga Mongulala? E que tipo de conhecimento os sacerdotes teriam buscado durante milhares de anos? Talvez essas perguntas sejam mais importantes do que a própria existência de uma cidade perdida. Porque, no final, a verdadeira jornada talvez não seja encontrar Akakor, talvez seja compreender o conhecimento que Akakor representa. Este é o Código Akakor. A Amazônia sempre foi muito mais do que uma floresta. Para aqueles que observam a natureza apenas de fora, ela pode parecer um espaço selvagem. Uma região de rios, árvores, animais e imensos territórios ainda pouco explorados. Mas para os povos que vivem em conexão com a floresta, a natureza nunca foi apenas natureza. Cada rio possui uma história. Cada montanha possui um significado. Cada planta pode carregar um conhecimento. E cada geração recebe dos mais antigos uma parte da memória daqueles que vieram antes. Durante séculos, exploradores, aventureiros e pesquisadores ouviram relatos sobre cidades escondidas na América do Sul. Civilizações desconhecidas. Templos cobertos pela floresta. Povos que teriam desaparecido. E conhecimentos que não foram registrados nos livros das civilizações ocidentais. A maioria dessas histórias permaneceu no território das lendas. Mas algumas delas despertaram a imaginação de milhões de pessoas. Entre essas histórias está a de Akakor. Uma cidade que, segundo a narrativa associada aos Uga Mongulala, teria sido um dos centros de uma antiga civilização amazônica. Uma cidade cercada por mistério. Uma cidade que não seria apenas um lugar físico, mas também um símbolo. Um símbolo de conhecimento, de memória, de espiritualidade e de uma visão de mundo completamente diferente daquela que domina a sociedade moderna. Segundo a tradição apresentada na narrativa de Akakor, os Uga Mongulala seriam um povo ancestral que habitava regiões da América do Sul. A palavra é frequentemente associada à ideia de um povo escolhido ou de um povo ancestral. Dentro dessa narrativa, os Uga Mongulala possuíam uma história transmitida de geração em geração. Uma história que não dependia apenas de livros. Antes da escrita como conhecemos hoje, os seres humanos já transmitiam conhecimento através da memória. Através de histórias. Através de símbolos. Através de rituais. Através dos ensinamentos dos mais velhos. E, dentro da tradição de Akakor, essa transmissão teria sido levada a um nível extraordinário. Os Uga Mongulala seriam apresentados como os guardiões de uma memória antiga. Uma memória que falava de povos ancestrais. De grandes transformações. De migrações. De conflitos, de conhecimentos espirituais e de uma relação entre o ser humano e o universo que, segundo essa visão, teria sido perdida pelas civilizações modernas. Mas é importante fazer uma distinção. A história de Akakor, tal como se tornou conhecida no mundo moderno, está ligada principalmente a relatos e à obra A Crônica de Akakor, de Karl Bruckner. A existência histórica de Akakor e muitos dos elementos dessa narrativa não foram comprovados pela arqueologia convencional. Portanto, quando falamos sobre os Uga Mongulala e Akakor, estamos entrando em um território que mistura relatos, tradição, mito, espiritualidade e imaginação. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque uma lenda não precisa ser comprovada em todos os seus detalhes para revelar algo sobre o ser humano.
As histórias que atravessam gerações quase sempre carregam perguntas. Dentro da narrativa, Akakor não seria simplesmente uma cidade. Ela seria o centro de uma civilização. Um lugar onde o conhecimento era preservado. Um lugar onde os sacerdotes ocupavam uma posição fundamental. Em muitas civilizações antigas, o sacerdote não era apenas uma pessoa que realizava cerimônias religiosas. Ele também podia ser um observador do céu, um conhecedor das plantas, um guardião das histórias, um intérprete dos sonhos, um conselheiro dos governantes, um estudioso da morte e um investigador dos mistérios da consciência. Dentro do universo de Akakor, os sacerdotes representam exatamente essa ideia. Eles não seriam apenas líderes religiosos. Seriam guardiões de um conhecimento transmitido através dos séculos. E aqui surge uma pergunta: que tipo de conhecimento poderia ser tão importante a ponto de ser preservado por milhares de anos? Talvez fosse o conhecimento sobre a natureza. Talvez sobre os ciclos do céu. Talvez sobre a cura. Talvez sobre a consciência humana. Ou talvez tudo isso estivesse conectado. Para os povos antigos, não existia necessariamente uma separação tão rígida entre ciência, espiritualidade, natureza e filosofia. O mundo era visto como um sistema. O ser humano fazia parte da natureza. A mente estava conectada ao corpo. O corpo estava conectado ao ambiente. E o ambiente estava conectado ao universo. A modernidade separou muitas dessas coisas, mas as antigas tradições frequentemente buscavam compreender o todo. E é nesse ponto que começa a verdadeira ideia do Código Akakor. Os sacerdotes de Akakor podem ser compreendidos como os guardiões de uma pergunta fundamental: quem é o ser humano? Essa pergunta parece simples, mas talvez seja uma das perguntas mais difíceis que existem. O ser humano nasce, deseja, tem medo, ama, sofre, envelhece, morre e, durante toda a sua existência, tenta compreender o significado de estar vivo. Alguns procuram respostas na religião, outros na filosofia, outros na ciência, outros na experiência direta da consciência. E talvez os sacerdotes de Akakor representem justamente essa busca. A busca por aquilo que existe além da aparência. Porque, para muitas tradições ancestrais, a realidade visível não era a única realidade. Existia aquilo que os olhos podiam ver. E existia aquilo que só poderia ser experimentado através da mente, dos sonhos, dos rituais e dos estados alterados de consciência. É aqui que a ayahuasca entra na história que estamos construindo. Segundo a narrativa que vamos explorar nesta série, os sacerdotes utilizavam plantas sagradas em rituais de elevação e busca espiritual. A ayahuasca, conhecida por diferentes povos amazônicos através de diferentes nomes e tradições, ocupa um lugar importante na história espiritual da Amazônia. Para muitas tradições, ela não é simplesmente uma bebida. É uma ferramenta ritual. Um meio de entrar em contato com dimensões profundas da própria consciência. Um caminho de introspecção. E, para aqueles que a consideram sagrada, uma forma de buscar conhecimento espiritual. Mas existe algo importante. O Código Akakor não será apenas uma série sobre uma cidade perdida. Nem será apenas uma série sobre mistérios antigos. O verdadeiro objetivo será investigar uma pergunta: o que os seres humanos sempre tentaram descobrir sobre si mesmos? Quando observamos diferentes culturas, encontramos ideias surpreendentemente semelhantes. Os estoicos falavam sobre dominar as próprias reações. As tradições espirituais falavam sobre controlar a mente. A psicologia moderna estuda o poder das crenças e dos padrões mentais. A lei da atração fala sobre a influência dos pensamentos, da atenção e da intenção na experiência humana. As tradições meditativas ensinam a observar a mente. E as antigas culturas amazônicas utilizavam rituais para buscar estados diferentes de consciência. São tradições diferentes. É importante não misturá-las como se fossem exatamente a mesma coisa. Mas todas elas fazem parte de uma grande busca humana: compreender a mente. Compreender o medo. Compreender o desejo. Compreender o sofrimento.
Compreender a consciência. E compreender a relação entre aquilo que acontece dentro de nós e aquilo que experimentamos no mundo. É por isso que o Código Akakor não será uma religião. Não será uma tentativa de provar que todos os relatos antigos são fatos históricos. E também não será uma simples coleção de frases motivacionais. Será uma jornada. Uma investigação. Uma busca por ideias. Algumas antigas. Algumas modernas. Algumas espirituais. Algumas filosóficas. E algumas científicas. A partir deste momento, vamos entrar nesse universo. Vamos falar sobre o Zuga Mongulala. Sobre a Akakor. Sobre os sacerdotes. Sobre a ayahuasca e os rituais de elevação espiritual. Sobre consciência. Sobre a mente. Sobre a realidade. Sobre a lei da atração. Sobre estoicismo. Sobre filosofia. Sobre espiritualidade. E sobre aquilo que talvez exista em comum entre todas essas tradições. Mas sempre com uma pergunta em mente: o que é história? O que é mito? O que é tradição? O que é experiência? E, principalmente, o que podemos aprender com tudo isso? Porque talvez o maior erro seja acreditar que só podemos aprender com aquilo que já foi comprovado. As lendas também revelam os medos de um povo. As mitologias revelam suas esperanças. As filosofias revelam suas perguntas. E as experiências espirituais revelam a eterna tentativa humana de ultrapassar os limites da própria percepção. Talvez a Akakor tenha existido exatamente como descrita. Talvez tenha sido uma construção simbólica. Talvez exista uma verdade histórica escondida dentro de uma narrativa que foi transformada ao longo do tempo. Nós não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: a história de Akakor continua despertando a imaginação. E toda história que sobrevive ao tempo merece ser investigada. Em algum lugar da Amazônia, ou talvez dentro da memória dos povos que viveram nela, existe uma história sobre uma cidade. Um povo. Uma linhagem. E sacerdotes que buscavam respostas para os maiores mistérios da existência. Eles eram chamados de Uga Mongulala. E a cidade que guardava seus segredos era chamada Akakor. Mas talvez a verdadeira cidade perdida não esteja escondida sob a floresta. Talvez ela esteja escondida dentro da mente humana. Porque, desde o início da nossa história, o ser humano procura a mesma coisa: conhecer a si mesmo. Compreender a realidade. Vencer o medo. Encontrar um sentido. E descobrir se existe algo além daquilo que os olhos podem ver. Este é apenas o começo. Vamos entrar no mundo dos sacerdotes. E compreender por que, para tantas tradições antigas, determinadas plantas eram consideradas instrumentos de conhecimento e elevação espiritual.